Irmãos, a paz do Senhor. Querido, eu vou ler aqui um texto, primeiramente, está em João capítulo 4, versículo 31 em diante, que diz: E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: Uma comida tenho a comer que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe alguém, porventura, algo de comer? Mas Jesus lhe disse: Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceia? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede, que já estão brancas para a ceia. E o que ceifa recebe galardão, e que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que o que semeia como o que ceifa, ambos regozijam. Amém? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é falar um pouco do texto e logo em seguida começarmos a falar da lição de estudo. Esse texto ele nos mostra a necessidade e a urgência da obra missionária. Jesus havia parado ali no tanque, né? No tanque de Jacó, e ali uma mulher veio e para pegar água. No entanto, Jesus aproveitou a oportunidade que ele teve para pregar para essa mulher, para anunciar para essa mulher o evangelho do reino, e tendo ele anunciado para ela, essa mulher se converteu e também pôde anunciar o evangelho. Os discípulos estavam preocupados com coisas dessa terra, né, na verdade, mas Jesus mostrou para eles a grande necessidade de nós olharmos os campos com o olhar de Deus, com o olhar do próprio Jesus. Olhar e ver que a tarefa missionária é uma tarefa urgente, é algo para ontem. Todas as vezes, quando nós vamos nos remeter ali aos últimos dias da igreja na terra, e a gente vê o sermão de Jesus, o sermão profético de Jesus ali em Mateus 24, nós vamos ver que o evangelho do reino será pregado. Há uma afirmação. Dentre todos os sinais, há uma afirmação de que o evangelho será pregado. A Bíblia diz que, desculpa, dados dizem que 42% da população mundial não conhecem a palavra de Deus. 42%. Isso é um desafio enorme para nós como igreja. Como igreja do Senhor Jesus aqui na terra, nós ainda temos uma tarefa maravilhosíssima, mas enorme. Então, se nós achamos que os dias estão difíceis, se nós queremos abreviar esses dias, se o Senhor afirmou que o evangelho vai ser pregado, então ele vai ser pregado, mas só que os sinais aumentam a cada dia. Então, o que nós devemos fazer é nos apressarmos na tarefa missionária. Nos apressarmos naquilo que Deus nos ordenou a fazer, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Ele vai dizer que nós, como igreja que somos, nós temos uma tarefa urgente, mas não estamos vendo com os olhos de Deus.
Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos nas coisas desta vida que nós deixamos muitas coisas de lado. Porém, Deus, ele quer acender essa chama de missionário, essa chama desse ser missionário, né, nos nossos corações. Amém? Então, a Missão Atitude, eu há muitos anos atrás, para os irmãos entenderem, eu entrei num projeto para trabalhar em Moçambique. E eu fiquei ali por alguns anos, e nesses anos nasceu no meu coração um desejo de ter também um projeto aqui no Brasil, que pudesse também se expandir para as nações. E eu disse para Deus que eu não tinha coragem, né? Mas também fui vedada naquele tempo, ou melhor, fui desafiada naquele tempo, onde me disseram que o projeto que eu queria implantar aqui na região onde eu estava não poderia ser implantado na igreja aonde eu congrego. E aí eu disse, uai, só se Deus não quiser, porque Deus me deu essa tarefa nesta igreja, essa igreja que plantou da minha vida, essa igreja que investiu em mim. Então, eu quero fazer nesta igreja, né? Honrar a igreja, não só a igreja, bem como era a minha zona de habilidade, né? Era o lugar mais fácil onde eu poderia colocar um projeto. Logo, então, eu disse para Deus que aquele projeto não foi para frente. Então, eu guardei esse projeto, deixei ele guardado. Quando, no início da pandemia, depois de muitos acontecimentos na minha vida, decretaram lockdown aqui na cidade de Belo Horizonte, né, como no mundo também, havia um lockdown. Deus, então, me despertou a ao invés de ficar em casa, que era toda a mensagem que as pessoas davam para nós, né? Eu disse para Deus, como missionária, Senhor, eu tenho que sair de casa. Eu precisava sair de casa naquele momento, mesmo em muitos momentos ficando em casa, mesmo em muitos momentos. Nesse momento, eu comecei a buscar doações, eu comecei a ir na igreja que eu estava, tinha um porão, e eu comecei a colocar aquelas coisas no porão, comecei a pegar essas doações, e fui pegando essas doações e as pessoas, e fui divulgando a Missão Atitude, e as pessoas começaram a pedir cesta básica, e através da cesta básica eu pude entrar na casa das pessoas, mesmo na pandemia, e naquele tempo, naqueles dias, eu acredito que nós atendemos pessoas durante a pandemia com aproximadamente 300 cestas básicas, né? Nós abençoamos muitas vidas, nós ganhamos muitas pessoas para o Senhor Jesus, muitas mesmo, o Senhor teve misericórdia, né, da minha vida, e nós ganhamos muitas e muitas pessoas para o Senhor Jesus. Ajudamos também muitas pessoas. A Missão Atitude, ela é uma missão integral. O que quer dizer missão integral? Nós não apenas pregamos o Evangelho, nós não apenas pregamos o Evangelho, mas também
a intenção do meu coração é de dar um suporte. E esse suporte, eu entendo que a Bíblia diz, né, que se alguém vier te pedir pão, o que que adianta você falar do evangelho e não dar ele algo de comer se a pessoa está com fome, né? É, e aí eu comecei a falar com Deus que eu queria bem mais do que aquilo que eu já estava fazendo. E aí eu estava já estudando bacharel em teologia, a intenção de ser bacharel em teologia é de capacitar pessoas para pregar o evangelho, capacitar pessoas para anunciar o nome do Senhor, capacitar pessoas para que elas possam também gerar crescimento para o reino. Então, isso foi fazendo com que eu me formei o bacharel livre ano passado, devo me formar, eu devo fazer uma validação desse curso e, e eu tenho estudado para que o nome do Senhor seja glorificado e Deus, ele, todas as vezes que Deus que Deus, né, que eu estava trabalhando secularmente, que eu havia aberto uma empresa de personalizados antes da pandemia, Deus ficava assim comigo, Deus me pentelhava, né? O Espírito Santo ficava me pentelhando, né? E ele falava assim: vai estudar, vai estudar, vai estudar. E eu não tinha tempo para estudar, eu não tinha tempo. Às vezes eu virava à noite fazendo personalizados. Então, mas aí Deus permitiu uma pandemia mundial para que eu pudesse confiar em Deus, né? Pregar o evangelho não só com palavras, mas também com atitude. Porque missão atitude também quer dizer missão amor. E amor, para mim, não são palavras. Eu consigo dizer a alguém que eu amo, mas se eu tiver dar uma demonstração, né, isso será muito melhor com uma atitude, né? Deus nos dá poder através das palavras, né? Há poder nas palavras, mas há poder também nas nossas atitudes, e são com atitudes em relação ao próximo que nós demonstramos o amor, né? Então, a missão da Missão Atitude é socorrer pessoas com pequenas atitudes, estender a mão a crianças, principalmente que estão em situação de desamparo e pobreza, né? A Missão Atitude é uma missão simultânea, tanto em Belo Horizonte, como em Minas Gerais, como no Brasil e até os confins da terra. Como nós fazemos isso? Com investimento de pessoas, né? Com o vosso investimento, né? Fazemos isso também, às vezes, fazendo bazar, porque nós entendemos que missões é o nosso melhor investimento. Às vezes as pessoas, elas é, investem na bolsa de valores, investem nos bancos, mas se nós investirmos em missões, nós estamos investindo em terra fértil, estamos investindo na obra em pessoas, né? E pessoas falam do reino de Deus, né? Então, nós lançamos sementes na vida de pessoas e investimos em pessoas, que isso é o nosso melhor investimento. Então, dentro da Missão Atitude, nós temos vários projetos, né? Mas eu coloquei aqui nessa apresentação os projetos que estão em andamento, né? Os que eu consigo hoje, né, atender, e aí eu vou finalizá-los para que eu possa dar seguimento para gerar outros, né? Então, a Missão Atitude tem alguns braços da que são pequenos projetos dentro da missão. O primeiro projeto
o que estende a mão ao necessitado nunca terá falta. Diante disso, eu acho que eu vou explicar ele nos outros, isso, vou explicar nos outros. Então, eu tenho agora 3 projetos em andamento, que é o projeto O que estende a mão ao necessitado nunca terá falta, e o projeto Edificar. E nós geramos também uma divisão de crianças, né? Que é o projeto Não Impeçam as Crianças de Virem a Mim, que é um projeto de evangelização infantil. O projeto O que dá ao necessitado nunca terá falta é um projeto que nós atendemos famílias de diversas formas, ou seja, nós abençoamos famílias com cestas básicas, abençoamos famílias com roupas, móveis, né? Por exemplo, aquilo que for necessário. Vamos supor, há poucos dias atrás, uma moça entrou em contato comigo e disse assim: eu estou em depressão, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. E aconteceu com ela uma coisa que eu não me lembro agora, e eu sei que ela estava morando numa casa que só ela e a cama dela, né? Então, eu me propus a levantar para ela o restante dos móveis. Então, nós demos a ela geladeira, nós demos a ela fogão, nós demos a ela sofá e demos a ela também uma cômoda para que ela pudesse colocar as roupas dela. Dar o mínimo de dignidade às pessoas, né? Mas também nós não achamos que seja no nosso entendimento, por exemplo, eu vou dar uma cesta básica a uma pessoa e eu vou dar essa cesta básica ela a vida inteira. Eu vou, como se diz? Mas nós tentamos, na verdade, ajudar as pessoas também a que elas se recoloquem, né? Se recoloquem para trabalhar, para fazer algo, né? E não viver só de cesta básica, né? Porque isso nem é digno, né? Assim, não que seja uma humilhação, mas eu digo que todas as pessoas querem melhorar de vida, né? Então, por exemplo, a gente tenta ajudar as pessoas a minimizar o sofrimento, né? Minimizar todo e qualquer sofrimento, né? Então, nós abençoamos pessoas com aquilo que é necessário, né? Nessa foto aí que eu coloquei aí, eu estava lá em Viçosa e essa mulher, ela estava deprimida. Hoje ela já está bem melhor, né? Hoje ela já nem depende de cestas, mas ela estava aí com a menininha dela e o senhor preparou leite, preparou coisas básicas, mas que pudessem mantê-la de forma digna durante aquele mês ali que nós estávamos ajudando ela, né? Dentro também desse projeto, nós fazemos viagens evangelísticas, né? E também ações evangelísticas aqui em Belo Horizonte, né? Nós somos a Felisburgo, no Jequitinhonha, é um lugar carente, né? Nós podemos abençoar ali mais de 45 pessoas com cestas básicas. A gente dá ali seguimento ao projeto, vamos ali, fazemos trabalhos com crianças. Eu estarei indo ali, provavelmente será em outubro, né? Eu vou lá em outubro, e em outubro nós vamos fazer um grande trabalho de crianças, abençoando 200 crianças com brinquedo, com guloseimas, e principalmente com o evangelho, né? E vamos ali também capacitar uma pessoa para continuar desenvolvendo o trabalho ali, né? Então, eu tenho um trabalho aqui debaixo de eu sempre falo debaixo de um viaduto, que é onde finaliza a rua, onde eu faço um trabalho chamado
eu digo que é o projeto do Andiroba, né? Andiroba é uma rua aqui de Belo Horizonte, e lá eu tenho mais ou menos 100 crianças nesse projeto, né? 100 crianças, essas 100 crianças, eu levo roupa, às vezes levamos alimentos, né? Alimentos não perecíveis, levo para elas brinquedos, levo para elas, sempre às vezes levo sopão à noite, porque elas moram num lugar bem vulnerável aqui de BH. Levamos também biscoito, todinho, né, guloseimas, levamos várias coisas para as crianças, mas levamos o de mais importante, que é o Evangelho. E eu tenho ido lá, por enquanto, só uma vez por mês, porque havia uma igreja lá, essa igreja foi fechada, e eu estou tendo que trabalhar lá, por enquanto, na rua, mas eu estou indo lá resolver esse problema agora, porque na chuva eu não posso trabalhar na rua, né? Então, e aí, assim, nós vamos trabalhando essa questão do o que estende a mão ao necessitado nunca terá falta, né? Esse, esse nome desse projeto é baseado num texto de Provérbios, e então, até hoje, a Missão Atitude, eu fui ali no Rio de Janeiro também, levei ali 16 cestas básicas, fomos num lixão ali, levamos roupa, levamos coisas para as crianças, foi um trabalho maravilhoso, né? Então, eu já pude atender pessoas em Belo Horizonte, Neves, Rio de Janeiro, Felisburgo, e agora nós começamos a atender aí Mariana, né? E eu espero que o nosso trabalho dê certo aí daqui uns dias, né? Ah, aí também fizemos mesa solidária, que é quando nós colocamos vários alimentos numa mesa e as pessoas só se servem daquilo que elas precisam, né? Porque às vezes a gente não consegue tantas cestas básicas, então a gente empilha ali aquilo que a gente venha conseguir. Nós temos o projeto Edificar. O projeto Edificar é um projeto onde eu sempre, os irmãos vão achar até um pouco estranho, mas eu sempre tive vontade de dar uma casa a alguém e tal, e abençoar pessoas, né? Eu vejo que a vida é difícil, né? A vida não é fácil. Se a gente ajuda alguém minimizando, a gente ajuda a minimizar o sofrimento de alguém, isso, Deus se agrada disso, né? E aí, a primeira coisa que nós fizemos, essas fotos que vocês estão vendo aí, são do nosso segundo trabalho como Projeto Edificar. Isso tudo da pandemia para cá, tá, irmãos? De, de abril de 2020, né? Foi quando eu comecei com a missão. E aí, nós começamos, Deus colocou no meu coração, porque a gente não atende só pessoas que são não crentes, nós também atendemos crentes, né? Então, essas pessoas não crentes, elas, elas dão oportunidade para a gente pregar o evangelho, e as crentes, nós somos resposta de Deus, né? Para que Deus venha agir, né? Esse projeto ele está um pouquinho parado, ele está em andamento, mas está um pouco parado devido a um problema com aquele pessoal das chuvas, com a Defesa Civil. Mas no início da pandemia, orava uma irmã comigo, uma irmã de 81 anos, e essa irmã, eu via a necessidade, o banheiro dela, ela tinha que pegar balde, jogar água,
o banheiro dela estava é, sem, como que chama, gente? O banheiro dela estava sem azulejo, né? A casa sem pintar, os móveis já estavam bem ruins. Então, nós conseguimos móveis melhores para ela, pintamos a casa dela e arrumamos o banheiro dela. E aí, a única coisa que ficou faltando nessa casa foi uma porta, mas o senhor proveu a porta depois, né? Mas aí eu vou dizer para os irmãos que isso para dar mais dignidade a uma senhora que dedicou a vida a Deus, né? E que ajudou pessoas, né? E que estava, ela não está à beira da morte, graças a Deus. Ela tem vida, vai para a igreja sozinha, graças a Deus. Mas uma pessoa de 80 anos tem que ter o mínimo de dignidade para viver. E foi isso que nós quisemos dar a ela, porque a Bíblia diz que nós devemos ajudar os nossos irmãos na fé, né? Lá em Gálatas diz que nós somos pior do que infiéis se nós não ajudarmos os nossos irmãos na fé, né? Então, aí, no final do ano passado, eu estava ajudando uma senhora com cestas básicas. Essa senhora tem uma vida bem difícil eu ajudei ela com cesta durante um ano e pouquinho. E aí, só que no início do ano passado, teve uma chuva aqui em Belo Horizonte. Ela mora em Neves e teve lá em Neves essa chuva também. Choveu muito e derrubou a casa dela e ela tem uma família sensível, né? Uma família que tem problemas de saúde, ela tem muitos problemas de saúde, mas é uma mulher muito esforçada e também o esposo está aguardando uma cirurgia nas vistas. A gente sabe que o SUS não é tão fácil, né? E também a questão do. Ela tem dois filhos autistas. Então, eu, eu disse para Deus, Senhor, me ajuda a ajudar essa mulher. Então, a casa dela foi ao chão, né? Então, eu. Isso é até um desafio para os irmãos estarem orando junto comigo, porque nós temos que terminar essa casa. Essa casa já está com todas as paredes levantadas, né? A Defesa Civil foi lá e, e acabou dando uma parada na obra por causa do barranco, e o barranco, o engenheiro, né? Deus preparou um engenheiro para nos orientar nessa obra, e aí ele já nos falou como que é, né? Mas tem um vizinho lá que é uma pedra de tropeço, né? E o Senhor, eu estou pedindo ao Senhor essa ousadia, né? E o Senhor já me direcionou e agora eu estou vendo como é que nós vamos terminar essa casa. A casa dela era um barracão grande, né? O que nós fizemos? Devido ter dois adolescentes, nós pedimos o engenheiro para organizar os cômodos desta casa, naquele mesmo espaço, e agora nós vamos devolver para essa mulher uma casa de 3 quartos, com cozinha, com o mínimo de dignidade que Deus pode nos dar, né? Então, esse é o projeto Edificar. Quando Deus vai nos direcionando, nós vamos abençoando pessoas. Aí os irmãos vão dizer, irmã Flávia, quanto a senhora investiu nisso? Claro, eu investi algo, né, meu particular nisso, mas Deus vai enviando pessoas. Pessoas doaram todos os tijolos, pessoas doaram e foram doando
E Deus, glória a Deus. Então, nós estamos construindo essa casa para essa mulher e nós terminaremos essa casa em nome de Jesus antes de findar esse ano. Esse aqui é o projeto do meu coração, né? O Atitude Kids. O Atitude Kids é um projeto de evangelização e apadrinhamento de crianças. Gente, pensa numa pessoa que ama essas crianças debaixo do viaduto, e ali debaixo do viaduto a, são mais de 100 crianças, irmão, são 100 crianças aproximadamente, e tudo que eu faço para elas é para tentar amenizar, né, todo o contexto que elas vivem no meio de traficantes, vivem no meio da prostituição, vivem no meio das drogas, né? Então, ali é um lugar que se tem de tudo, né? Então, eu trago elas para um lugar onde tem um calçamento, né? Porque lá é uma vila mesmo, né? Se os irmãos tiverem oportunidade de conhecer uma vila aqui em BH, é uma vila mesmo, de becos estreitos, becos estreitos, debaixo, começa debaixo de um viaduto, né, da BR-262. Então, ali é um lugar onde é uma pobreza mesmo, né? Tem ali, claro, pessoas que trabalham e tal, mas tem pessoas de bem, mas, irmãos, nós temos que atentar para os dias de hoje. O inimigo da nossa alma, ele quer influenciar as crianças, ele quer tirar as crianças, então que o Senhor tire Satanás do nosso caminho. Amém? E aí, a, nós vamos ali mensalmente, pregamos para as crianças, levamos lanche, levamos, às vezes à noite, nós levamos, semanalmente, praticamente, nós levamos alimentos, sopa, arroz misturado, né? Levamos canjiquinha, levamos pão, cachorro-quente, sempre levam alguma coisa para que eles comam, porque as crianças estão sempre com muita fome. E isso me incomoda muito. Então, eu tenho feito, agora eu estou com um desafio de abençoar 500 crianças com brinquedos bons, brinquedos novos, brinquedos seminovos, nada de brinquedo ruim, né? Ano passado eu fiz esse desafio, eu consegui 100 brinquedos, na verdade, o coisa era de 100 brinquedos, a minha meta era 100 brinquedos. Então, essas fotos aí que os irmãos estão vendo, foi um Natal que eu fiz para as crianças, com 100, 100 brinquedos, 100 caixas de bombom. Irmãos, por que que eu dei caixa de bombom? Um ano antes, eu dei caixa de bombom também no Natal, e dei brinquedos usados. E aí eu disse para Deus, agora eu quero dar brinquedo novo, eu quero dar a caixa de bombom. Irmãos, o Senhor teve misericórdia que eu consegui as 100 caixas de bombom, consegui brinquedos novos para todas as crianças, dividindo por faixa etária, e demos ali os adolescentes, os juniores, e nós pudemos dar àquelas crianças um brinquedo para cada uma, novo, abençoamos também com roupas, levamos roupas, roupas usadas, né? E, e essas crianças transbordaram de alegria. Eu chego ali naquela vila, tem 2 anos que eu estou trabalhando lá, tem 2 anos, tem hora que eu nem acredito que já tem estudo, né? Que eu estou trabalhando lá, e, e essas crianças, elas são crianças do meu coração, e então todo mês que eu vou ali eu quero agradá-las, né? E então eu já chego ali, elas já gritam: a tia chegou,
a tia chegou, a Flávia chegou e meu celular está descarregando. E aí elas vão, como que se diz, vêm correndo, né? Elas vêm, elas, né, ficam felizes com a presença da gente ali, né? Não é um lugar que não tenha perigo, é um lugar perigoso, tanto para mim quanto para as crianças, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos coberto ali, e o Senhor, e as pessoas também nos respeitam, né? Nós respeitamos, então eles nos respeitam, né? Irmãos, esse início de ano, nós vimos uma demanda, nós mantemos o nosso projeto no Vale de Jequitinhonha, lá em Felisburgo, é quase lá na Bahia, né? É bem longe, é 16 horas de viagem. Nós nos propomos, no ano passado, a mandar material escolar. Aí mandei material escolar. Esse material escolar chegou lá, abençoamos algumas crianças. E aí, esse ano eu disse que eu queria fazer melhor, né? Aí eu mandei fazer mochilas, comprei mochilas e fizemos uma meta para 50 crianças, para material completo, né? Demos lápis de cor, lápis preto, né? Demos, como é que fala? Ah, irmãos, tudo que precisa dentro de uma mochila de material escolar, nós colocamos tudo novinho, novinho, e Deus nos abençoou, e Deus levantou pessoas para investirem nisso, e foi tremendo. Por que foi tremendo? Porque o Senhor, eu cheguei lá, fiz o trabalho, entreguei isso para 50 crianças cadastradas no projeto. Então, nós cadastramos essas pessoas no projeto, nós oramos, né, com essas crianças, falamos do evangelho para essas crianças, pregamos para elas a palavra, ganhamos 200 brinquedos, ganhamos brinquedos novos, como é que fala? Também aquelas guloseimas. Fizemos um culto depois desse dia da entrega do material escolar, e, enfim, crianças ali aceitaram Jesus, e eu fiquei assim, irmãos, eu fiquei maravilhada com as coisas eu fico maravilhada com as coisas que Deus tem feito, as coisas que Deus tem operado, né? E ali a gente não deixa de, de pregar o evangelho, de plantar a semente do evangelho, mas também não deixamos de dizer que Jesus é bom. Jesus, mesmo que você esteja num lugar que pareça longe, um lugar que pareça que você esteja esquecido, Deus lembra de você. E aí, essa mensagem que a gente leva para Felisburgo, e eu também pude dar ali uma semana de aula de teologia, né, num curso intensivo para os obreiros daquela igreja, e Deus operou grandemente. Amém? Então, o nosso projeto tem esse objetivo de anunciar para as crianças. Quando eu saio daqui de Belo Horizonte, geralmente, ou é para fazer um trabalho com crianças, ou um trabalho evangelístico, né? Sempre é para fazer um trabalho de doações, de ação social, né? E eu sempre falo que a ação social dá trabalho, né? Igual ontem aqui, por exemplo, eu fiz da minha casa a missão, né? A base da missão. Então, eu tenho um cômodo aqui, 2 cômodos aqui, onde eu trabalho só com isso, né? Então, nós separamos roupas, é, fizemos, irmãos, isso dá um trabalho, dá uma canseira, porque também quando a gente leva as roupas
leva os brinquedos, leva as coisas, não vai nada se diga ruim ou mal acondicionado, né? Mal acondicionado ou mal de qualquer jeito, porque nós temos que fazer a obra de Deus dando o nosso melhor, né? Se você tem capacidade de fazer muito, faça muito. Mas se você tem a capacidade de fazer pouco, faça pouco. Mas fazendo muito ou fazendo pouco, faça para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. E não para alguém dizer assim, nossa, aqueles crentes fazem as coisas de qualquer maneira. Mas nós não fazemos as coisas de qualquer maneira, nós fazemos as coisas para a glória do nome do Senhor. Nós temos um projeto de ir a Moçambique novamente, de ir também a Angola, e eu aprendi uma coisa, que quem ganha uma criança ganha uma vida inteira, né? Então, eu tenho um projeto de um orfanato tanto em Moçambique quanto um orfanato lá na Angola. E aí eu vou dizer para os irmãos o seguinte: Flávia, como você vai fazer isso? Aí eu disse, Deus, aí eu digo, né? A obra de Deus, e em grosso modo eu digo assim, o problema é dele. Mas, na verdade, a obra de Deus, quem sustenta a obra é Deus, e então que Deus vai continuar, né? Quem gera sonho em nós é Deus, né? E ele diz assim que ele é quem sabe os pensamentos que ele tem sobre nós, né? Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E o fim que nós desejamos é de nos gastar na obra de Deus, gastar e nos gastar na obra de Deus. Então, nós já temos cadastrados lá em Moçambique, Nampula. Em Nampula, nós já temos 200 crianças cadastradas. E a gente envia um valor simbólico ali para Nampula, apenas, né, por fé, para dizer que nós já estamos trabalhando ali, né? Então, esse é um projeto que ele está em andamento, na verdade, do meu coração, né? Nós investimos, mas ainda não compramos o lote, ainda não começamos a construir. Então, nós cremos que o Senhor já está movendo. Cotidianamente na missão, nós internamos pessoas em casa de recuperação, fazemos evangelismo na rua com sopão, essas coisas, né? Temos um projeto que chama Livreto Evangelístico. Esse projeto de livreto evangelístico, deixa eu ver se eu tenho um aqui para lhes mostrar. Eu deixo um livro como esse aqui, eu nem sei se os irmãos estão me vendo aí, mas eu acho que estão. Eu deixo um livro como esse, eu deixo em lugares onde eu sei que pessoas vão se sentar, e aqui tem um bilhete escrito assim: Olá, paz seja contigo, tudo bem? Se você encontrou esse livreto, ele é seu. Leia, deixe Deus falar com você. Você é especial para Deus. Visite a Assembleia de Deus ou a igreja mais perto da sua casa. E aí dentro eu coloquei um plano da salvação, onde nós explicamos a salvação de Deus, né? Que existe um céu, que nós precisamos confessar os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, precisamos também viver uma vida de fé, né? Então, aí eu coloco isso aqui, coloco dentro e saio deixando, vamos supor, eu vou no shopping hoje eu vou ao shopping, então eu vou ao shopping e deixo em todos os lugares onde eu sei que uma pessoa vai se sentar. Ou então, ou que vai passar alguém e pode pegar isso, e eu já deixei isso aqui dentro de banheiro público,
onde não molhasse. Já deixei isso aqui em clínicas, né? Deixei isso aqui em vários lugares. Então, o Senhor fez através disso aqui pessoas lá do outro lado do Brasil ligarem para mim para pedirem oração, né? E assim Deus tem operado, né, para a glória do nome dele. E aí, nós resolvemos demandas que aparecem, né? É, nem todos os projetos nós podemos abraçar a fim de, vamos supor, aí, o projeto nós começamos aí a desenvolver, né, em Mariana, nós vamos dar seguimento até onde o Senhor nos mandar, né? O projeto ali tem lugares que eu vou vamos supor, vou ali fui ali no Rio de Janeiro, fiz um impacto evangelístico, evangelizei e voltei. Fiz coisas que Deus mandou eu fazer ali e pronto, ponto final, né? Talvez não seja um lugar onde nós vamos voltar, vamos por, porque nós somos um lixão. Irmãos, eu fui ali no Rio de Janeiro, eu senti aquele lugar tão pesado, então talvez a gente vá ali uma vez por ano, ou, não sei, só com direções de Deus, né? Esse mês estamos nos preparando dentro dessas demandas que aparecem, né? O Senhor, às vezes, nos envia em algum lugar apenas para orar, né? Vamos supor, eu vou lá, uma vez eu saí daqui, fui para Viçosa só para orar por uma pessoa, fui, orei, fiz uma campanha de 3 dias e voltei. Agora o Senhor colocou no meu coração de eu ir visitar uma pessoa lá em São Paulo. Estou esperando de Deus, vou voltar e vou lá só para orar. Flávia, você pode orar daqui? Posso, já estou orando daqui. Mas se Deus mandou ir, eu tenho que obedecer à voz do Senhor. Então, essas são as coisas que a Missão Atitude, através da minha vida e vamos supor, aí, Mariana, nós estamos trabalhando com Wagner, com a Cristina. Então, o Wagner e a Cristina já são da Missão Atitude, a Daniela, que foi conosco. Então, com os voluntários que Deus vai nos dando naquele lugar e com os voluntários que Deus vai nos dando aqui, e Deus vai movendo. Essa é a Missão Atitude, né? Essa é a missão que Deus propôs no meu coração. E é a missão que eu amo. Eu amo essa missão. Se alguém diz assim, mas Deus. Não, mas você não pode. Eu até choro. Não, eu amo a Missão Atitude. Eu posso participar de todo projeto que eu quiser, mas a Missão Atitude é de Deus, mas é minha. Né? Quando eu olho uma criança e que eu digo que essa criança é da Atitude Kids, eu amo essa criança como o Senhor ama essa criança, né? Quando eu vejo os irmãos que a gente dá assistência, quando a gente abençoa, eu vejo ele como pessoas que já estão dentro da nossa missão, né? Então essa é a tarefa que Deus me ordenou, né? Através da missão eu quero ir em muitos lugares do mundo, né? E, fazer parte dessa evangelização desses 42% do mundo, porque a obra missionária ela é urgente, né? Os discípulos estavam olhando, né, para os campos e Jesus falou para eles assim: "Ô Flávia, né, vamos dizer que o Senhor está falando para nós. Você está olhando e você acha que faltam 4 meses para a ceifa, mas eu te digo que a seara já está madura, os campos estão brancos para a ceifa." Amém?
nós possamos olhar com o olhar de Jesus e ver que os campos estão brancos para ser. Amém? Amém, irmãos.